A revelação de que alguém na casa de Bolsonaro atendeu o interfone, permitindo o encontro dos dois assassinos de Marielle, ela coloca um grande problema hoje na política brasileira. Entenda por que agora. Eu sou alguém que moro em São Paulo já faz mais de uma década, mas fui criado no Rio de Janeiro. Conheço bem a política do Rio de Janeiro. O que aconteceu no assassinato de Marielle? Quais foram os motivadores? Marielle era assessora de Freixo, de Marcelo Freixo, um atuante deputado estadual do PSOL, que sempre combateu as milícias. Marielle foi eleita vereadora da capital do estado. Ela também atuava contra as milícias. E as milícias, uma das coisas mais importantes de seu funcionamento é o aspecto econômico. As milícias majoram o preço de gás e entregam gás na casa das pessoas. As milícias cobram para os comércios atuarem, cobram até mesmo de bancos esses que nós conhecemos. Quando a pessoa abre conta, ela cobra uma taxa em relação a isso. E ela atua muito fortemente no mercado imobiliário. Nós vimos lá o caso do desabamento dos prédios lá em Rio das Pedras, que era isso, a milícia funciona como incorporadora e também como construtora de prédios e de residências. Então, a atuação de Marielle contra as milícias, a milícia é um poder paralelo, ilegal, e Marielle era um poder legal. E a sua atuação, ela prejudicava os interesses comerciais e fundamentalmente os interesses do mercado imobiliário das milícias no Rio de Janeiro e em particular em Rio das Pedras, que é uma comunidade, é uma favela que não é construída em morro, ela é inteiramente plana, muito populosa, em Jacarepaguá, ali, Barra da Tijuca, Jacarepaguá, que fica muito próximo, inclusive, da residência de Bolsonaro. Pois bem, em função da atuação de Marielle, decidiram assassiná-la. Só que ninguém imaginava duas coisas que vieram acontecer depois do assassinato. Uma imediatamente depois, que foi a imensa repercussão de seu assassinato. Eu não sei se vocês se recordam, se nós procurarmos no Google, foram muitas as manifestações espontâneas em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro, manifestações logo após o assassinato de Marielle, manifestações na Cinelândia, no Rio, nos locais de manifestações das demais capitais brasileiras, manifestações fora do Brasil. Elas foram mais intensas, claro, logo após o assassinato, mas elas continuam até hoje. Recentemente foi inaugurado um espaço público, uma praça em Paris, com o nome de Marielle. Então ela se tornou um símbolo, mulher negra que tinha vindo de uma favela lá do Complexo da Maré, que LGBT, era casada com outra mulher, então um grande símbolo do iluminismo no mundo. O iluminismo no sentido de progresso, de aceitar a diversidade como as pessoas são. E ela, uma representante, eleita representante do povo, e foi assassinada. Então, isso não era esperado. E uma outra coisa que não era esperada era a eleição de Bolsonaro. O assassinato foi em março. Não estou com isso afirmando que Bolsonaro ou a sua família estejam diretamente envolvidos com o crime. Mas existe a milícia de Rio das Pedras. A família Bolsonaro tem relações com pessoas que atuam em Rio das Pedras. Queiroz está aí para mostrar isso. Então, a informação acerca do assassinato estava lá e circula nesse meio. O que a revelação de ontem mostra, a revelação da Casa 58 mostra, é que houve na casa de Bolsonaro alguém disposto a acobertar o encontro dos dois assassinos de Marielle. Nós podemos nos perguntar, mas como essa tentativa de acobertar uma coisa mambembe, tabajara, porque tem câmeras, o porteiro viu que uma casa autorizou, mas a pessoa foi para outra casa. Ora, ninguém imagina que fosse investigado, ninguém imaginava que o assassinato tivesse a repercussão que teve. Dada a repercussão, força-se uma investigação real. Ninguém imaginava que aqueles telefonemas, o interfone, Casa 58,
aquela pessoa, o proprietário da casa, fosse tornar presidente do país. Ninguém imaginava que esse presidente do país fosse comprar inúmeras brigas. Ninguém imaginava que, dentre essas brigas, a briga com ecologia fosse prejudicar grupos econômicos poderosos que apoiaram fortemente Bolsonaro durante a eleição. Então há uma confluência de inúmeros fatores que tornam tudo isso muito complicado. De novo, né, o que fica claro pela apuração? É claro que, sob pressão, o Porteiro pode negar, dizer que tudo que ele disse foi dito sob pressão e é que agora ele está falando a verdade. Aí ele nega tudo que está lá. Mas tem registros por escrito, tem filmes, tem câmeras. Então tem ali meio que um grupo só, né, no qual a informação circula, que um ajuda o outro, ainda que os mandantes claramente tenham sido Brazão lá, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, o que mostra como o crime entrou no setor público do Rio. Tá? Então, Brazão, o escritório do crime, policiais, ex-policiais, essa fronteira muito tênue entre o que é legal e o que é legal, quer dizer, o mundo, teoricamente, que deveria ser legal da polícia, então alguém sai da polícia e para continuar a sua atividade se torna bandido. Então tudo isso é um grupo só. E alguém ali mais interessado diretamente no assassinato da Marielle fez aquilo acontecer. Mas não significa que pessoas ali não tenham ajudado e que essas pessoas acabaram por envolver alguém que se tornaria presidente da República. Então esse é o quadro geral no qual estamos inseridos. Mas esse presidente da República comprou briga com a Rede Globo de televisão, comprou briga com seu partido político, incentivou a devastação acelerada da Amazônia com o Dia do Fogo, que levou a uma reação da Europa, uma briga pública mundial, internacional, com o presidente da França. Ele dá todos aqueles que ele deu declaração apoiando, lá o primeiro-ministro de Israel perdeu uma eleição, não conseguiu formar um governo, Macri perdeu a eleição na Argentina, o Piñera, no Chile, está agora numa situação muito complicada em função dos protestos do Chile. Então todos os aliados escolhidos por Bolsonaro hoje estão em maus lençóis, até mesmo Trump provavelmente não sofrerá o impeachment ao fim e ao cabo porque precisa ser aprovado pelo Senado norte-americano, mas está numa situação muito difícil nos Estados Unidos. Então Bolsonaro vem se fragilizando em diversas frentes. E Bolsonaro briga com todos. Então, um assassinato que envolve a residência, propriedade de Bolsonaro, que teve uma grande repercussão, e um presidente que vem comprando briga com todo mundo, inclusive prejudicando interesses comerciais do Brasil, inclusive prejudicando interesses comerciais de uma elite econômica que o apoiou de forma entusiasmada na campanha de 2018. E aí cumpre mencionar dois interesses importantes, pelo menos. O interesse do agronegócio brasileiro. O agronegócio hoje é um dos principais interessados na preservação da Amazônia. Nós sabemos que a produtividade no campo não é necessário aumentar a quantidade de terras cultiváveis para produzir mais. Uma terra, para ser trabalhada, leva tempo, 5, 10 anos, ela vai se tornando mais produtiva com o passar do tempo, e o agronegócio, para ele, interessa a preservação. Muitos aceitam o fato cientificamente já comprovado que o regime de chuvas do Brasil depende da preservação da floresta, e Bolsonaro está indo contra esses interesses. Bolsonaro está indo contra os interesses daqueles que comercializam muito com a Argentina, um importante parceiro comercial do Brasil. Não sabemos o que vai acontecer, Alberto Fernandes ainda vai tomar posse. Porém, esse potencial de conflito com a Argentina prejudica interesses que apoiaram, interesses econômicos importantes que apoiaram Bolsonaro na eleição. Então todo esse pessoal pensa o seguinte: bom, nós apoiamos Bolsonaro, não queríamos o PT. Lá atrás apoiamos a prisão de Lula. Agora está aí um sujeito que nos prejudica, que cria conflito com todo mundo. Então é tudo muito difícil e muito complicado. Tudo muito difícil e muito complicado. Não é simples tirar um presidente da República de seu cargo, ainda mais seguidamente. No mandato anterior, Dilma, eleita em 2014, foi retirada do cargo. Bolsonaro, eleito em 2018, também será retirado do cargo. É algo traumático.
essa decisão, a decisão da democracia de eleger e empossar alguém, é uma decisão que tem muita densidade. Então não é simples retirar Bolsonaro do cargo. Agora, a nossa elite política e jurídica passa a pensar nisso de uma maneira mais séria. O que ainda está a favor de Bolsonaro? A sua aprovação em pesquisas de opinião. A sua aprovação e a militância de um núcleo duro, pequeno, mas muito atuante, muito vociferante, digamos assim, que vocifera muito nas redes sociais, enfim, um apoio lá de um núcleo duro que seja 10, 15% desse núcleo muito radical. Porém, ele tem hoje o ótimo e bom de 30% do eleitorado nacional. Se você quiser saber, tudo isso que está acontecendo na mídia pode colocar para baixo a sua avaliação? Pode sim, mas o mais importante é o desempenho da economia e não isso. Isso é importante para nós que acompanhamos de maneira muito intensiva a política. Porém, está lá, quer dizer, se essa popularidade cai, de 30 para 25, de 25 para 20, não são quedas pequenas, por isso é difícil de ocorrer no curtíssimo prazo. Mas se ela cai, essa elite irá pensar ainda muito mais seriamente se vale a pena ou não tomar alguma atitude mais drástica com relação a Bolsonaro. O ator principal de agora e diante é alguém que Bolsonaro classificou como hiena. É o Supremo Tribunal Federal. Então é mais um complicador. Então eu estou trazendo esses elementos para que você entenda o que está se passando nesta semana no Brasil. Bolsonaro ficará muito fragilizado daqui para frente. Todas as aparições públicas dele, no curtíssimo prazo, internacionais e nacionais, ele será provocado, porque para ele isso é uma provocação, por perguntas que dizem respeito ao assassinato de Marielle. E a atitude dele não é uma atitude, não vem sendo em várias áreas, todos sabemos disso, razoável. É uma atitude destemperada, é uma atitude descontrolada, é uma atitude que não faz jus a um político experiente. Então estamos aí num período mais do que turbulento, sem saber muito o que vai acontecer. Ao ver esse vídeo, o que eu passei para você? Os principais elementos do que ocorre hoje no Brasil.